Recording in progress. 26 pontos. Tá devendo um RVP de venda. Aí eu tocou a primeira vez na 21, é aquela seria 2, 3 pontos para ver se ele vai ou não, né? É. A questão aí que me deixa receoso é o fato dele estar devendo um RVP de venda. Nessa pivotada daria compra, mas fica uma compra de extremo risco. Delta negativo. É, o 15 agora ficou delta negativo também. Tá na trimestral. Tá testando, né? É, eu tô esperando esse cenário aí pra ver se ele pivota ou não. 26 pontos, tá dando? 12,5 vai estar lá na trimestral. Piscando um delta negativo aí no 30. Esse rompimento eu não gosto muito de vender, não. A não ser que apareça igual eu. Um RVP. E aí eu tenho um parâmetro de stop também, né? Que eu venderia um quarto só também. Eu parei 8,9 e saí pra saída lá no 7,6. Tem que ficar abaixo da 21 aí da zona. Um minuto de fechamento do candle. É aquilo. É aquilo que eu acabei, que eu falei com ele, ó. Ele pivotando aqui, ele volta aqui na 63. Se me tirar e voltar na 63 e pivotar de novo, aí é o melhor ponto pra eu vender, entendeu? Eu cliquei aqui e tem que ir embora. Piscou o RVP, apagou. O delta do 30, a do 15 e do 4 negativo. Tirou, já vendo? O volume pivotando. Ó como engana no 4, tá vendo? Foi essa venda que o menino, o outro rapaz ali fez. Não é como engana. Que Espera ele é, pivotar pra cima, quando ele pivota pra baixo eu faço, entendeu? sim, eu digo Aguardar pra fazer esse tipo de venda assim de impulso como tu fez, né? No caso, não romper. tava no cenário errado, vamos dizer, né? Mas e daí ele volta e te tira. E a gente tem que olhar também que o fluxo não é vendedor, né? Ele só é verdade. Ele, além Então, de ser comprador mesmo com o Delta, é o Delta da realização. Já mudou o Delta até no 15 aqui já. se a gente colocar essa regra de se eu quero fazer um rompimento que esteja a favor do fluxo, já muda bastante coisa, né? E quando eu falo a favor do fluxo, é fluxo vendedor, não delta negativo, né? Né? Lógico, com certeza. Volume pivotando, o médio do pessoal tá aí.
Tem alguém fazendo algo? Alguém chegou a fazer algo? O Marcão, tomei outro stop. Na hora que ele pivotou para comprar para para subir aí no candle 17, eu comprei. Aí no 889. Aí meu stop ficou abaixo aí, né? Ele pegou meu stop e agora veio. Brincadeira. É, mas seu stop tava onde? Não entendi, não. Meu stop estava para baixo da zona de negociação, para baixo da média dessa azulzinha aqui Ele tava no 86, meu stop. Você comprou no Candle 17? É. Ele tava pivotando para cima o volume. É, porque se comprou no Candle 17, no mínimo tem que botar a proteção abaixo do pavio do Candle, né? Pois é, então eu tava abaixo do pavio do Kendo. Esse pavio É. que ficou aí agora é do stop que ele me pegou. Se você pegar o Kendo 16 aí, a mínima dele aí, o pavio dele aí, tava no 7,5, entendeu? Ah, mas se você entrou no 17, você entrou no 17, o pavio deveria deixar abaixo do que do 17, lá no 84. Então, mas você não tá entendendo. Quando ele fechou o 16, que ele abriu o 17, ele pivotou o volume. Foi onde eu entrei. Eu acho que ele comprou no 16, não? Não, eu comprei no 17. Tem. Quando ele fechou o 16, ele abriu o 17, ele pivotou. O volume pivotou. O volume pivotou, eu peguei e comprei no 89, certo? E deixei meu stop abaixo dessa zona de negociação do 4 aí, que fica abaixo do pavio do 16. Entendeu? Só que ele veio no 5, pegou meu stop e subiu, foi até o 95 lá. Entendi, entendi. Agora entendi. Entendeu? É, nessa situação, o stop técnico tem que ser 50% da zona, para baixo. Mas a minha leitura, tudo bem, o stop legal, tá dentro do gerenciamento, tranquilo, entendeu? Eu quero saber assim, da minha leitura, o que que vocês me falam? Tirando o stop que eu errei no stop, que seria o stop técnico, vai, que seria no caso o 8,4, né? O ideal é aguardar a retomada do fluxo, né? Delta, Do, do comprador. delta, entendeu? Ele está vivendo o fluxo, porque ele gastou muito fluxo para o preço chegar aí, o preço não foi, mais acima ainda. Eu sou fluxo e volume, então ele está trabalhando para poder baixar o fluxo. Se ele quer hoje, durante o dia, ainda continuar um movimento de alta, altista, ele vai buscar ajustar esse fluxo aí para baixo, mantendo o preço na mesma região, com o volume também baixo, na sequência, para dar uma sequência de movimento. É, mas ele tá falando aquilo que o Diogo falou também, né? Ele tá pegando ali, dando 5 pontos, né? Ele tá trabalhando essa região para trazer, inclusive, o fluxo, pelo que eu tô vendo aí. É isso? Ou tá acontecendo? Tá vendo? Ele pega ali 8,8, sobe 9,5, 9,4, 9,3, bem na zona de negociação, que foi onde eu comprei. Mas o fluxo ainda tá com delta vendedor, né? Eu comprei, eu acho que junto contigo, mas eu ia comprar até um pouquinho mais embaixo
Tava esperando esse cenário daí do 15 aqui, eu só fiz uma parcial e me protegi, porque o 15 ele passou muito do cenário que eu tava esperando. Eu antecipei pelo 4 ali, mas eu ainda tô protegida aqui, vai me tirar agora no 9-1. Mas eu acho que foi time talvez diferente. Eu não entendi ali como é exatamente a tua entrada, mas a minha deu certo, foi bem certinho. Mas eu já aprendi, Ramonzinho, obrigada. Tem que aguardar, né? Eu entrei errado, fui precipitada. Mas é que eu entrei porque ele não chegou a perder mesmo as médias, né? E eu li assim, que tipo, entrou muito fluxo e não conseguiu derrubar ele, entende? Que essa entrada pode ter sido em relação à mínima do volume, que está pivotando e tudo mais. Só que o delta tem uma região de 21 ali da média do 4 minutos, beleza. Mas em termos de E, fluxo, o delta ainda é vendedor, entende? Você está querendo antecipar o movimento. E se ele antecipei. quiser apenas respirar o Mas eu volume, antecipei continuar que com o estava delta protegida vendedor pelas e na médias do sequência romper 15. essa região, aí complica a sua operação, porque você entrou antecipado, entendeu? Você não É, esperou as condicionais de o que eu, fato. o que eu li é que daí, como tinha ali no 7-8, que era até onde eu compraria, do 15, tinha as médias todas ali, entende? Tipo, me protegendo, vamos dizer assim. Daí Sim, eu sim, sim. Dando base. antecipei, sabendo o que eu estava fazendo. E claro, eu ia estopar ali para baixo, lógico, né? Mas Sim, daí sim. eu já tirei a parcial muito rápida. Ó, foi linda, eu tava com a mão cheia. Se eu deixasse, mas eu tirei muito rápido porque o volume do 15 ele deu uma passadinha de todas as médias ali, tipo, não era o que eu queria, enfim, não era o cenário ideal que eu estava esperando. Mas obrigada. É bom ter esse outro olhar, né? Tá sem áudio, mano. Rapaz, eu tô falando aqui. E, ó, vamos de novo. Sempre que eu Repeat, tiver o please. cenário agora, fluxo comprador, certo? O preço veio na 21 aqui, volume na trimestral. Para eu comprar, eu preciso esperar ele voltar para cima da 21. Se eu ver que ele não ficou abaixo da 21, o que que eu vou fazer? Eu vou pegar a distância da 21 com a 63 e vou replicar para cima. 10 pontos, com o volume pivotando, claro. Então ele não ficou acima, não ficou
não ficou abaixo da 21, o volume pivotou, ele veio para ganhar 21, eu vou usar essa aqui. Como o fluxo é comprador, aqui ele pagou 100%, 10 pontos. Como o fluxo é comprador, ele pode andar mais 10, dobrar o movimento, certo? Então, se eu comprei, eu preciso esperar ele me mostrar que não vai ficar abaixo da 21, porque quando o volume já tá lá, o alvo era trimestral, entendeu? Só que para ele ir para trimestral, ele tem que me mostrar que ele vai ficar abaixo da trimestral. Eu comprei, eu vendi aqui agora na pivotada do volume, só que assim que eu vendi, o volume pivotou de volta e entrou delta. Então, se eu quero fazer agora alguma coisa, eu tenho que deixar meu stop. E se o volume pivotar aqui agora de novo e entrar delta, aí me autoriza a vender de novo. Fora isso, ou eu deixo o stop na tela ou eu saio da posição. Eu não entendi muito bem. Comprado 9,8 que é os 10 pontos, faz uma parcial, protege para buscar mais 10 pontos acima, que daria lá os 608. Entendi, Marcão. Mas o Ítalo não entendeu, não. Acho que ele não pegou desde o começo. Eu não Marcão, eu entendi. também não entendi, não. Começa de novo aí, por favor. Como se eu fosse uma criança de 3 anos. Aqui todos somos, né? Todos nós somos, né? Deixa eu ver se eu faço um igual aqui, ó. Como é que risca aqui a seta? A seta acho que vai ficar mais fácil. Vai esse menu lá. Ó, volume tava aqui na trimestral, certo? Alexa, aumenta 100%. O volume tava na trimestral. O fluxo, ele é comprador. O preço deveria estar onde? O preço deveria estar na trimestral, certo? Será que eu consegui Alexa, comer uma O vo- o aumenta volume 100%. pivotou, o rabada volume hoje? pivotou para comprar. Conseguiu? Porque eu tenho a distância da trimestral com a 21. Só que, para eu comprar, eu preciso o quê? Que o preço não feche abaixo da 21. Se ele fechasse abaixo da 21, o alvo era aqui. A intenção do Alexa, preço era vir para cá. aumenta Estava 500%. caindo. Entendeu? Agora ele testou ali, não ficou abaixo, Passamos 10h21. não me mostrou que ele não ficou abaixo, não teve fechamento abaixo da 21 e o volume pivotou. Aí eu vou comprar a 21 ou acima dela para buscar a distância daqui para cima, que daria 10 pontos. Já pagou. Como o fluxo é comprador, ele pode subir mais 10 pontos daqui, entendeu? Aqui eu fiz uma venda, porque o volume chegou na quinzenal e pivotou para baixo, piscou o delta. Assim que eu vendi, ele já voltou de novo para cima e voltou o delta positivo. O que eu tenho para fazer aqui é o seguinte: como eu já vendi, eu tenho duas opções. Ou eu zero minha posição, ou eu deixo o stop definido. Para eu vender mais, para eu ajustar a média, alguma coisa do tipo, eu preciso que o volume agora perca quinzenal e volte o delta. Aí me autoriza a vender mais para buscar de novo lá embaixo, o alvo lá embaixo. Parcial sempre na 21, com o alvo lá na 63. Tá, entendi. Você viu o fluxo ali, né? Viu o volume, viu o fluxo, viu o preço. Você puxou o preço, né? Abaixo da 21, um delta negativo, abaixo da trimestral. Se tivesse fechado, né? Normalmente Se ele poderia. fecha abaixo da 21, o Ah, alvo era lá na 63. A gente entendi. já Aí vai ajustar e o aqui ainda. fluxo perdendo, né? Como ele Entendi. veio abaixo da 21, não ficou abaixo. Quando ele vem para ganhar 21 e o volume pivota, aí me autoriza a comprar, porque aí eu tenho o parâmetro de stop, ó, tá vendo? Entendi. Eu sei que eu coloco meu stop abaixo do pavio. Aí os 10 pontos daria lá no 9,8, ele pagou os 10 pontos, tá vendo? 9,8, se ele pagou 10 pontos para cima, como o fluxo é vendedor, eu vou fazer o quê? Com 5 Sabe, eu pontos consegui para comer uma baixo. rabada hoje. Se eu vendi Ô, se 9, eu pintar um negocinho desse nessa hora, deve estar. É o eu vendia Reinaldo. 9,8 com 5 pontos para baixo contra o fluxo, eu vou fazer o quê? Eu vou fazer uma parcial, né? Marcão, tem alguém com o áudio aberto aí que não consigo entender o que você fala. Deixa eu ver aqui. A gente tinha 10 pontos para cima, certo? Primeiro passo ele foi, pagou os 10 pontos. Se eu quero vender, se eu já tivesse vendido, eu ia esperar ele subir os 10 pontos para eu vender, para eu pensar em vender. Como eu já estava vendido, quando o volume pivota e ele vem
5 pontos, que é a metade do que subiu, eu tenho que fazer uma parcial, ou seja, era 9,8, 9,3 eu faço uma parcial. E aí meu alvo passa a ser o quê? Meu alvo passa a ser lá trimestral. Como o fluxo é comprador, inicialmente eu posso buscar aqui os 50%. Primeiro aqui no 86. Como eu tenho a zona no 88, eu deixo uma parcial ali no 88 e vejo como ele vai se comportar ali. Se ele der progressão no fluxo aqui, continuar empurrando no fluxo, o fluxo já a gente já marcou para ajustar aqui, ó. Aí eu deixo a sequência com o alvo lá na 63, entendeu? Mas para pagar a 63, ele precisa ter fechamento abaixo da 21. Tem que Entendi. ajustar o fluxo para baixo. Tem que ajustar o fluxo para baixo. E quando ele entrar o delta positivo aqui, o fluxo precisa ajustar aqui, ó. Que a gente marcou o Diogão riscou aí, eu fui e marquei aqui, ó. Sobe 10, caiu 5, ó. Não fechou Mas, abaixo da 20. Marcão, lembrando aquilo que vocês sempre falam, de sempre estar a favor do fluxo, não era melhor ele esperar ele cair esses 5, né? Porque o fluxo é Sim, comprador. sim. Então, Sempre, espera né? ele cair os 5 e acompanha e segue o fluxo. Quer dizer, o fluxo é Sim. comprador, só compra, nunca vende, só compra. Glória a Deus, é isso. É isso? Aí aqui me dá. Aí quando que eu compraria? A partir do momento que ele mostra pra mim que não tem fechamento abaixo da 21. Seria que ele fez o 93, 91, não ficou abaixo, veio pra ganhar o 93 de novo, que é a 21. Poderia comprar porque eu tenho um parâmetro de stop aqui agora. Meu stop tem que estar onde? Tem que estar no 90. Nesse movimento. Com o volume pivotando, entendeu? E Quer aí a dizer, gente tinha mais 10 pontos acima. Então 98 com 5, 3, né? No 3 eu farei uma outra parcial. Ô, Marcão, deu algum RVP de venda hoje aí, não? No 4? Não. Ele piscou aqui na hora que eu. No candle 17 ele piscou e apagou. Tá, beleza. Que foi onde eu fiz a primeira venda. Não foi no 16, pô. Foi no 17 quando deixou o pavio aqui. Ah, é, é que o Coelho comprou, né? Ele comprou. Ele comprou, entrou o RVP e estopou ele. Estopou ele, não ficou abaixo e voltou a subir. Seiscentos 602 aos 5 pontos. Que eu vou fazer uma parcial com 50% do movimento que eu teria. Marcão, usando os comentários de sempre seguir o fluxo, hoje, até agora, eu fiz 8 operações, sempre com um contrato. E eu já fiz 200 pontos, 20 pontos. 20 pontos, Sempre excelente. comprando, sempre comprando. É É aquilo que o sempre mais Diogo confortável. fala. Fez 2,5 pontos, tá de bom tamanho. E eu estou sempre procurando essa inversão do delta. Se eu tenho um alvo de 10, 20 pontos, o que que eu faço com 2,5 pontos? Eu protejo com 2,5 pontos pelo menos, entendeu? Se eu não quero, ao invés de eu zerar com os 2,5 pontos cravados, deu 2 pontos, 3 pontos, 4 pontos, eu já coloco ali a proteção no 2,5, já que 2,5 para mim seria o suficiente. Só que como eu tenho um alvo maior, ao invés de eu zerar, eu protejo e busco o alvo, entendeu? É a favor do fluxo. certo, vou pensar assim agora, em vez de zerar, colocar ele numa posição de 2,5. Perfeito. Vou aumentar meu valor médio, né? Sim. Perfeito. 2,5 é excelente. Se eu fizer 10 operações com 2,5, eu tenho 25 pontos. Só que se eu protejo com esses 2,5 pontos, em vez de eu zerar no mercado, e ele anda mais 10, ao invés de eu fazer 10 operação, eu posso fazer a metade, entendeu? É.
Faço 5 com 4, com 5. É perfeito. Obrigado, Marcão. Só que é aquilo, sempre protege pelo menos, já que esses 2,5 pontos seria um alvo, seria, eu vou falar uma meta, né? Seria uma meta de ganho num trade, eu protejo com esses 2,5. Se eu tenho um alvo de 10, 20 pontos, aí eu protejo com esses 2,5 e vou buscar o alvo, entendeu? Perfeito. Que aí no pior Claro, cenário você sai com aquilo que você estaria satisfeito. isso. Perfeito. Clara explicação. Vamos agora ser disciplinado em aplicar. Como diz a rua aí, tem que ser disciplinado. Sempre que ganhar os seus 2,5 pontos, você já protege ao invés de zerar, entendeu? Que aí, qualquer jeito você vai garantir os 2,5 pontos que você queria. E aí, no melhor cenário, você surfa um movimento a favor do fluxo. Vamos ver se ele vai lá pagar essa parcial dos 5 pontos aí também. Com esse volume a gente ia pressionar no 601. 601,97. 4 pontos. Vê se ele fica aí, se ele toma esse 601. Ó, o 601 ele pagou. Onde que o volume tá? Como eu não comprei aqui, ó, dá pra me fazer uma parcialzinha aí e já vou garantindo o dinheiro. E aí eu faço aqui agora 98, protejo aqui, ó, 97,5 e deixo o alvo lá no 608, que era os 20 pontos, que daria daquele primeiro movimento. Dá pra eu ajustar aqui, ó, 20 pontos, Luta pra esse menino. 20 pontinhos. Protejo agora com 11, tá me dando 15. Eu aceito, eu aceito 4 de risco para poder pegar mais 6. Tem até encontrou lá depois saiu. Marcão, permita ser chato, orientar a moçada a fechar o áudio. Agora fechou. Eu fechei aqui. É, Tá na vendo? hora da sua explicação, a gente não, eu pelo menos aqui não consigo entender. O áudio secundário aí não permite entender. Obrigado, Mas entra Marcão. aqui, agora deu para entender. Sim, sim. Aqui, ó, ganhando esse 601, o que eu faço? Ó? Se 5 pontos era meu alvo, já tá me dando 16, eu vou e subo minha proteção para onde era meu alvo agora. Agora ele me paga ali, ó, ou ele me tira com aquilo que para mim era o suficiente no primeiro momento, entendeu? Ó, ganhando 604, eu já vou subindo agora. O Ele vai pagar, hein? que eu faço aqui? Como meu alvo é aqui já tá no meu alvo, eu tenho a zona de negociação em cima, já subo lá pra zona e vem cercando. Aqui é meu alvo. Ao invés de eu zerar aqui, eu posso ir cercando agora. O SBOS tá no 603, ó, já subo pra cá, ó. Aqui não era meu alvo, tô protegido no meu alvo. Como eu tenho a zona acima ali, fechando acima dessa zona, ele pode buscar outra, né? Deixo lá como alvo. E a gente já, e eu já tinha aqui, ó, os 611, né, no after. Aí me tirou. Ou seja, eu deixei 2 pontos na mesa para buscar mais 5. O risco retorno ainda fechava, entendeu? Poderia proteger mais abaixo? Poderia. Existe necessidade? Nem tanto, entendeu? Às vezes é melhor deixar garantido. É aquilo, eu poderia ter zerado, igual você falou, 2,5 pontos eu zero. Então poderia ter zerado. Mas como ganhou, chegou no meu alvo, eu protejo no meu alvo e deixo embora. Se ele for a mais, vou fazer gordura. Se ele me tirar, me tirou com aquilo que eu tava buscando. É, tem lógica. Perfeito, tem lógica sim.
E aí, mesmo que ele tire, espera uma outra oportunidade para voltar ao mercado. Agora eu espero agora eu vou olhar para o mercado de outra forma. Vou esperar agora uma outra oportunidade. Agora tira a mão do mouse, né? É, vou esperar agora o quê? O fluxo ajustar. Se eu quero agora vender, olhar para uma venda, eu vou esperar pelo menos o fluxo ajustar. Você vê, você diz o fluxo ajustar ou ele chegar no ponto máximo aí e Ajustar depois aqui onde está voltar. assim. Ele ajustou ali, me deu uma condição de venda, aí eu vendo. Ajustou, se diz, ele vai chegar aí nesse ponto máximo que você Chegou apontou no ali. fluxo. Aí me deu uma condição, um SBOS, eu testou a zona, não ficou acima e o volume pivotou. É um lugar pra onde que eu aceito tomar risco, entendeu? É o Antes disso, indica... antes disso eu não posso fazer mais nada. Por quê? Porque eu sei que ele ainda precisa vir ajustar aqui, entendeu? Ah, agora o volume pivotou, ele está tentando pivotar, né? Para Eu baixo ainda aí. espero. Eu ainda espero porque como ele fechou agora acima do SBOS, o volume já está acima e o fluxo ainda está com delta positivo, ele pode continuar subindo pelo menos até o 611 ali, ó, que já tem a zona ali, entendeu? E já tem aqui o ajuste de preço que a gente tinha feito no after. Eu vou olhar para cá, ó. Quando eu tinha mesmo volume, o preço estava onde? O preço estava aqui, ó. 9,8. 7 pontos. Se você comprador, 14. 3 pontos e 14. meio vai dar no 11, viu? Se eu quero comprar, eu espero que espero ele cair aqui 7 pontinhos, não ficar abaixo, aí eu compro. Com o volume pivotando para cima e o fluxo ainda comprador. Deixou um hold ali, ficou bonito. Daria para fazer o rompimento 601? Se a gente fosse olhar para aquilo que eu falei que rompimento só a favor do fluxo, poderia ter feito, mas é melhor a gente esperar uma condicional com um payoff melhor. O volume do 30 tá pivotando da 63. O que eu faço agora? Vou olhar aqui, ó, quando eu tinha esse mesmo preço. Pagou os 20 pontos e Ó, Melhor compra é no 85. Só comprar e esperar. hello, my friend. I told you. I told you, Marquinhos. I told you. Marquinhos, ó, vou pedir um favorzão aí, uma sugestão. Essa operação foi de livro também, né? Como diz o Diogo, 20 pontos. Vai lá no início da operação e explica realmente como é que foi que aconteceu. Eu acho que fica mais fácil para a gente gravar, porque aí a A gente compra, é como essa compra aí, quer dizer, qual foi o a compra que o momento, Coelho fez. hein? A compra que o Essa Coelho compra fez. que você, a compra que Ó, você fez aí, quer dizer, o que que indicou, como é que estava lá embaixo, aquilo que você falou para a o gente Diogão tá fazer aí, perguntando. se puder dar uma explicação, olha o que aconteceu. Esse foi um trade de livro. No fluxo é comprador, certo? A gente tinha o volume na 63. O preço veio para perder a 21, não ficou abaixo da 21, com o fluxo comprador ainda. Quando ele vem para cima de novo aqui, o volume pivota para cima da 63 de volta. Inicialmente eu vou buscar pelo menos a distância entre ela e a 63, seria 10 pontos. Como o fluxo Perfeito. é comprador, ele deu os 10 pontos. Eu faço uma parcial generosa e vou buscar, se ele me der sinais que vai continuar o fluxo, continuar a entrada de fluxo, eu vou buscar os 20 pontos, que é o dobro da projeção. Ou eu posso fazer isso aqui que o Diogão fez, ó. Olhei pro volume, olhei para cá onde o preço estava. Dá os 20 pontos do mesmo jeito, entendeu?
Ó, volume, 22, 24 pontos. Eu tenho 24 pontos, com 10 eu faço uma parcial, que daria lá no 9,8. Só que aí qual que é o time da compra? Eu não posso comprar quando o preço vem caindo. Se o preço está vindo caindo e eu estou comprando, eu estou dando liquidez para quem está vendendo. Eu preciso esperar ele voltar a subir. Que é a mesma coisa se você tivesse, assim, se eu estou lá no segundo andar, você está lá embaixo, eu jogar para você um saco de cimento, você vai parar e segurar ele assim? Você não vai, você não vai. Você vai esperar ele bater no chão e aí você pega e tira ele do chão, entendeu? Perfeito. É essa explicação, essa primeira explicação que você deu, para mim ficou mais simples de entender. Essa questão dos 10 pontos para cima e depois dobrar. Essa segunda Sim. explicação ficou mais difícil, essa do 20 pontos. Essa aqui? É, O princípio é o mesmo. Esse aqui é o princípio em básico. princípio eu mesmo, mas é que para mim ficou mais Assim, fácil olhar desse jeito aí do deixa eu volume. corrigir, porque às vezes eu falo básico, básico, às vezes a pessoa interpreta mal, sabe? Às vezes pode soar arrogante da minha parte. É o seguinte, a gente tem volume, a gente sempre vai olhar para o que que eu quero olhar nesse momento? Eu quero olhar para o fluxo, eu quero olhar para o preço, eu quero olhar para o volume. Eu escolho o que eu vou analisar. Nesse momento eu vou olhar para o fluxo, ou para o volume. Então, beleza. Deixa eu só apagar aqui. Apagar e talvez aumentar um pouquinho, dar um zoom maior aí, fica mais fácil, Gráfico, por favor. É, assim, aí, ó. Perfeito. ó, era o candle 17. Chegou no candle 17, eu vou olhar, ó, o preço está aqui agora. Estamos aqui. Esquece aqui para frente. Estamos aqui no 17. O que que eu quero fazer agora? Primeira coisa que eu tenho que fazer é fazer o quê? Eu tenho preço aqui, eu vou olhar para onde estava o volume. O volume está aqui na 63. Se o volume está na 63, o preço já era para estar lá, certo? O fluxo é comprador. Só que eu vou olhar para trás, ó, aonde eu tinha preço. Tinha preço aqui, ó, onde eu tinha volume. Eu vou olhar para cá, eu tinha volume aqui, certo? Aham. Aqui eu tinha Onde ele preço, estava lá em cima. tinha preço aqui e aqui eu tenho preço aqui, ó, certo? Certo? Aí Se eu pega a tenho essa diferença. distorção, ó, primeira coisa, eu vou olhar, teria aqui 10 pontos para baixo, ou seja, o preço teria que estar aqui na trimestral. Então, se eu quero comprar, eu não posso comprar com ele caindo, porque eu sei que ele tem mais 10 pontos para baixo ainda, se ele continuar dando sequência no movimento. Eu vou esperar ele testar, não ficar abaixo. Quando ele vier para cima de novo, eu vou comprar para buscar o quê? Eu vou olhar para trás quando eu tinha o preço de novo. Se eu olhei para cá para saber quantos pontos eu tinha para baixo, eu vou olhar para quando eu tinha preço embaixo para saber quantos pontos eu tenho para cima, certo? Então daqui Certo? aqui, ó, 20 pontos, 20, 24 pontos. E daqui eu tenho 10 pontos. Então, se aqui se eu tenho 20 e aqui é aonde o preço estava, já me fala que 50% aonde que o preço precisava de vir, onde que o preço era para estar também, quando ele pivota, aqui eu vou fazer meu parcial, ó. Aqui já deu os 10 pontos. Aqui eu já tinha aqui o volume falando que o preço inicialmente era aqui também, ó. Não ficou abaixo, eu tinha 10 pontos para baixo. Não ficou abaixo, eu vou buscar esse preço de cima. Vai dar os 10 pontos. Vou fazer uma parcial generosa e vou buscar o quê? O restante do movimento. Mais 10 pontos. Deu para entender? Sim, sim, ficou claro. Então, show de bola. Se agora ficou claro, isso é importante. O importante é Esse foi ficar. um trade de livro. Esse ficou gravado, né? Que daí eu vou dar Sim. uma Assisti É, Só umas que, 10 lembrando, vezes, assisti umas 10 vezes essa explicação aí, você fica só que lembrando, perfeito, ô Marquião, o perfeito, delta era parabéns. negativo. O delta era negativo. Então o preço teria que estar aqui. Como ele veio para perder, eu não posso comprar com ele perdendo, entendeu? Porque assim Ô, que Marcão, perdeu aquilo, nós só piscar um RVP. Marcão, posso dar uma sugestão? Sim, claro. Sempre. Por favor. A minha sugestão, ela é: não tentem entender tudo. Entendam uma coisa de cada vez.
Entendam a partir desse ponto aqui, ó. Vocês querem entender muita coisa. Vocês querem entender tudo de uma vez. É normal. Essa é a busca incessante do ser humano. Vou dar um exemplo. O Data Impact tá aqui, ó. Ele tá falando, fazendo a mesma análise que a gente faz no olho. O Exato. que que ele fez? Ele olhou pro volume aqui, ó. Por isso que tá aparecendo o número aqui. Aí o que que ele fez? Ele olhou pro volume onde o volume tava. Aí ele olhou para cá, ó. E aí ele encontrou a diferença entre esse ponto e esse ponto. E aí é onde ele fala que vai subir o que ali? 9,5 pontos. Entendeu? Então, tudo isso que o Marquinho tá falando já está sendo feito Pelo data. auto, automaticamente. A própria ferramenta tá fazendo essa leitura aqui, ó, tá? Ela olha para cá, ela olha o volume e fala: esse preço era para estar aqui embaixo, tá? Então, basicamente é isso que o Data Impact faz, tá? Esse é o básico do básico que ele faz. Então, assim, aonde o preço estiver, tá? Estiver, não importa onde ele tá. O preço está aqui agora, certo? No 0,3,5. Quando o preço estava no 0,3,5 anteriormente, aonde o volume estava? Então eu entendo que com essa quantidade menor de dinheiro, eu tenho o preço no mesmo lugar. Consequentemente, eu tenho dinheiro para levar o preço até acabar esse dinheiro, até o volume acabar. Então, quando o volume chega na extremidade do próximo volume e o preço é o mesmo de uma máxima de volume, ó, os preços são iguais. Só que o volume é diferente, menos volume, mais volume com o mesmo preço, eu tenho dinheiro para comprar até aqui em cima. E aí eu igualo o dinheiro, entendeu? Entendam uma coisa de cada vez. Não queiram entender tudo. E aí vocês vão montando o quebra-cabeça, entendeu? Nem é quebra-cabeça, na verdade é muito mais um plug, você vai plugando um no outro assim, ó, do que um quebra-cabeça, tá? Aquele princípio do carro que eu uso lá do combustível, ele é tão básico que as pessoas ignoram aquela leitura, esse conceito, tá? Então você tinha dois carros no mesmo lugar, só que um gastou mais combustível e o outro gastou menos combustível. Consequentemente, se eles partirem do mesmo lugar, esse cara tem mais combustível tanto tanto quanto para chegar no mesmo lugar que o outro anteriormente, certo? Beleza? Então, sim, Tentem entender uma coisa de cada vez. Beleza, Diogo, entendi. Mas no caso agora, ele deu uma pivotada para baixo nesse exato momento, tá certo? O Se que ele der uma indica, pivotada, o que se ele indica que der ele uma, vai pivo- continuar subindo? ele deu uma pivotada para baixo, por quê? Por que você acha que ele pivotou para baixo? Porque ele tem que alcançar outra média. é Porque mais. o consumo de combustível é o mesmo. Ah, tá. Mesmo preço, mesmo preço. Consumo de combustível é o mesmo. Então, o que que ele faz? Quando ele pivota para baixo, o que que ele faz? Da onde ele está, ele abastece. Porque o fluxo indica para você que o consumo com o preço no mesmo lugar está sendo o mesmo. Então, quando o volume cai aqui, ó, o que que ele cai? Ele cai e com esse volume caindo, não é para você vender. Esse volume, quando ele cai, ele fala para você olhar para todas as vezes onde o preço estava com o mesmo volume. Consequentemente, você já tem uma referência desse preço aqui, qual é o próximo preço, que se ele cair, é aonde vai dar para comprar.
Oi, Diogo, é a Fala pra Kit, mim. tudo bem? Tudo. Querido, olha só, no 24, tô no 4 minutos, tá? No candle 24, ele não rompeu o fluxo. Tava fluxo comprador, só que ele não rompeu a máxima. O que que eu Exato. fiz? Olhei para trás, ele estava no mínimo lá no 03, 02. Vendi no 08, larguei no 01 porque deu condição. Correto? Correto. Posso mandar o contrato já? Que já está contratada. Obrigada, querido. Não, mas é que é uma coisa de cada vez realmente. Às vezes é muita informação para mim e eu acabo me apegando a pequenos detalhes e fazendo trade bem tranquilo. Isso, perfeito. Você pegou o quê? O que todo mundo, por exemplo, compra topo, rompimento, você está pegando exatamente aonde o player que comprou, já comprou, levou o preço para cima. Quando ele vai fazer um rompimento de topo, se não romper o topo do fluxo, rompe o topo. Essa é Não a rompe. primeira coisa que eu vejo. Então, não rompe. Se você tem um rompimento de topo no preço e não rompeu o fluxo, ele vai romper o preço? Vai romper, vai continuar o preço? Não vai. Não vai, não vai. Só existe rompimento de topo quando existe rompimento de fluxo. Não existe rompimento de topo sem rompimento do fluxo. Perfeito. Essa é uma das frases tuas que eu tenho nos meus quadrinhos aqui na frente. Então, é o que eu falo. Tem coisas que a gente faz várias vezes. Eu expliquei, fiz um desenho, falei assim, ó, imprime isso e coloca na sua frente, entendeu? E Sim. aí, o que que acontece? A galera vende esse topo e se quebra por quê? Porque é o que eu falei, ó, ele joga o volume para baixo e aí eu já sei aonde que tá. Quando o volume caiu aqui, ó, eu já sei qual que é a relação entre aonde o preço tá, certo? Então eu espero o preço cair. Quando ele cai, o volume tá caindo e o preço não tá aqui embaixo, ó, não tá aqui, não tá aqui, não tá aqui. Eu sei que a distância da onde o preço cair para onde o preço estava anteriormente, quando o volume pivotar, o que ele vai fazer? Ele vai dar porrada para cima. O lance é que a galera vê o volume pivotando e já quer vender, entendeu? Sem um SBOS, entendeu? Essa operação aí, o Kit, que você faz, era uma operação, assim, ó, vou te falar, real. Ela é muito avançada, mas extremamente avançada. Sabe por quê? Porque você Ah, tem que ter essa frieza que você tem. Você sabe onde ele vai. E você tem que sair do trade. Você, pô, a gente tá 2 anos junto aí, velho, né? sim. 2 anos junto. Então é natural que você tenha esse domínio. Eu super acredito mesmo que você tenha esse domínio. Tanto que você explicou com a maior facilidade, entendeu? Sim, esse é o Sabe? trade mais normal para mim, porque pode até ser que tenha outros mais fáceis, enfim, mas esse para mim é o que me dá mais tranquilidade e eu ajo 100% com a razão. Então, porque você sabe que ele vai fazer aquilo, entendeu? Ele não pode fazer outro. Outro Não pode. caminho. Aí, ó, aí ele rompeu o topo. E olha Sim, que bacana. Você vê onde que ele dá o trade? Ó? Ele deu o trade aqui, ó, no 03. 03. Ele deu a operação cantada. Por quê? Porque ele veio, caiu. Eu olho para trás aqui, ó. Olha onde era para o preço estar aqui embaixo, com o fluxo de quando ele caiu. A Sim, distância daqui com aonde ele estava no 03, eu só pego isso daqui, ó, e projeto para cima. Quando que eu vou entrar nesse trade? Quando o volume pivotar. Por quê? Porque aí volta lá no que o Marquinho explicou. Eu só estou sendo redundante, tá? Eu olho para cá, o volume está na 63. Onde está 63? Aqui embaixo no 80. O que eu vou 80. fazer? No 80. Eu vou olhar para o 03 com 80 e vou projetar no mínimo 50% disso para cima. Entendeu? Tem 20 pontos, eu pego 10. Eu, Diogo, dobro a mão, é o que eu falo. A minha exposição é no tempo, entendeu? Então, o que que eu faço? Justamente, o Kit, por conta desse lance do rompimento do fluxo, tá? Quando o fluxo está sim, ajustado, para mim o mercado está certo, tá? Quando o mercado faz isso aí, ó, igual tá subindo com o Secret, o que que ele está fazendo? Ele está estopando o vendedor.
O cara que achou que podia vender o topo duplo ali, entendeu? O cara que Entendi. achou que podia vender o topo igual você vende, só que ele vende e não sabe onde ele sai. O que que acontece? Numa fração de segundos, um minuto, 2 minutos, o trade volta contra. E aí Perfeito. acontece o quê? Cria esperança. Por quê? Porque não tem a capacidade que você tem de entender que você tem o quê ali? 5 pontos. Entendeu? Se Entendi. você, se você perguntar para 100 pessoas que ela clica, quantos pontos tem, sabe o que vão te falar? Eu te garanto, de 100 traders, o 99 vai falar para você que vai num alvo de Fibo, entendeu? Ah, Alvo do quê, meu, Diogo? um alvo de Fibo, um Ah, alvo de sim. Fibo, Sim. entendeu? Uhum. Ele vai colocar um alvo usando o Fibonacci aí. Como que você vai colocar um alvo aí? Você tem topo e fundo, entendeu? Aonde voltaria essa operação? Não tem referência de preço. Como que o cara vai, como que você vai conseguir medir até onde essa operação iria? Entendeu? Então, Entendi. ali do 0,3, o que que eu faria? Um trade de 10 pontos, um trade de 5 pontos, entendeu? Porque eu tô vendo que ele tem uma distorção de 20. Se ele tem 20, cara, eu clico no 0,3, coloco o meu alvo de 10, andou 5. O Marquinhos explicou isso. Andou 5, eu protejo com 2,5 e deixo o meu take para buscar os 10, entendeu? Sim. É isso que eu vou fazer, tá? Então, Perfeito, assim, Diogo. Muito obrigada. não, perfeito, meu animal, de verdade. Assim, muito obrigado pela sua colaboração aí, porque esse nível de frieza que você tem é muito. Assim, ó, esse trade que você faz é avançado. Tipo, eu nem quero explicar isso aí pra galera, entendeu? Porque se algum dia alguém clicar com o coração e, não, vai cair mais, tá ferrado, entendeu? Porque é um Sim. trade que não dá pra colocar o coração. Eu vou te falar, eu já me estrepei essa última, eu comentei na semana. O stop que eu tomei no mês de abril, eu tomei um stop em abril ou maio? Foi em maio. Que eu estopei 80 mil num dia, foi porque eu fiquei com o coração. E aí chegou no final do dia, eu tava com 350 contrato posicionado, e aí eu tive que estopar, porque eu não ia dar para abrir margem para outro dia, entendeu? Sim. É Sabe? Então, bastante. Uhum. porque eu coloquei o coração. E era um trade exatamente igual esse. Eu não queria comprar. Eu tinha uma projeção que o dólar ia cair 160 pontos. Tipo assim, eu vendi a manhã inteira, entendeu? Chegou na metade do dia, eu quis inventar de comprar. Ah, sim, mas eu acho que tu estava conosco nessa operação, não? Não, tinha feito de manhã. A gente vendeu. Eu fiquei Sim. com você. Aí eu fui operar à tarde. Tipo, tava Ah, super entendi. bacana, assim. Foi em maio mesmo. Tava super bacana, assim, o dia. Aí eu fui Sim. inventar de comprar no meio do dia, assim, tipo, 11h30, meio-dia, entendeu? E aí eu Sim. fiquei segurando. Ainda deu pra sair do trade, dava pra ter saído da operação, tal. Aí eu não quis sair porque eu achei que era pouco o valor. Eu já tinha aguentado 60 mil reais de ré. Me deu 7 mil, eu não quis sair. Falei, não, mano, aguentei 60. Eu coloquei o coração na operação, você entendeu? Entendi. Uhum. E aí deu, e aí deu problema. E aí eu prometi pra mim, eu falei, cara, esse é um erro primário que eu não posso cometer, entendeu? Por isso que hoje, desde manhã, o que eu coloquei na cabeça? Eu, Diogo, hoje, eu falei o tempo todo de compra. Entendeu? Eu falei, e a compra pra mim era no 85. Era a compra que eu queria, assim, ó. Tipo, veio no 85, mano, eu deixei uma ordem apregoada no 85. Deixei uma ordem apregoada no 85. Eu falei, cara, 85 com 605, eu vou fazer, porque vai pagar os 20 pontos. Entendeu? Se ele não fechar abaixo da trimestral, o volume e o fluxo não perder o ajuste ali que a gente colocou, não perder o fluxo da abertura, não tem como esse dólar cair abaixo do 85. Então eu vou comprar no 85, entendeu? Essa é uma outra coisa que é muito importante. Cria um viés, entendeu? Eu não sei quem falou aí de esperar cair para comprar, né? Quando o fluxo for. Acho que foi não sei se foi o Levi. Fui eu ou- mesmo. Então, cara, espera, entendeu? E espera, só espera, entendeu?
Dá para vender? Dá para vender, mas aí a Kit, a Rô, pessoas que estão no nível, elas estão no nível mais avançado. Porque são 2 anos que a gente tá junto, entendeu? 2 anos é muito tempo. É muito tempo, entendeu? Então, assim, elas Perfeito. conseguem fazer esse tipo de operação, sabe? E sabendo que elas estão contra o fluxo, entendeu? E aí esse tempo trouxe maturidade para elas operarem contra o fluxo. Tá a favor do fluxo? Espera cair. Espera entrar o volume, cruzou, cruzou. Quero vender? Poxa, eu vou vender. Tá aí no trade, vai na média. Se tô vendido contra o fluxo, tem o SBOS, coloca o stop no SBOS. Porque se ele romper o SBOS, a distância entre o SBOS e a média, ele vai subir. Então, assim, você vai ficar preso no trade no mínimo 80 minutos. Entendeu? 80 minutos. Ou você vai ter que ter dinheiro para fazer um preço médio para poder sair da operação. Vocês podem ver que eu não faço mais preço médio na sala. Entendeu? Eu não falo. Eu falo, a compra é ali, a venda é ali, parcial ali, protege ali. Entendeu? Eventualmente eu falo pro Marquinhos, ó, em vez de você estopar ali, Marquinhos, compra mais. Por quê? Porque ele está operando com um quarto da mão. Aí faz sentido. Puta, eu tenho 50 contratos. Tá dentro do contexto da minha operacional e do meu financeiro. O que eu vou fazer? Se eu tenho 80 contratos para operar, eu vou pegar e vou operar com 20. Eu opero com. Aí você opera com 20. Todo trade seu clique é com 20. Por quê? Porque se você precisar abrir a caixa de ferramentas, você tem lote na mão. Entendeu? Então, essa é outra mentalidade. Tem horas que você precisa abrir, tem horas que você precisa abrir a caixa de ferramenta. Tem horas que nem precisa, mas você vê um trade tão liso, igual eu vi esse do 85, que eu, particularmente, eu já falei isso aí, eu alavanco para um caramba. Tipo, eu tava operando hoje o dólar cheio. Por quê? Porque eu tinha certeza que ia me dar a operação no 85. Entendeu? Não perdeu 8,5, colocou o preço no 8,6,5. Cara, eu sem a paulada, 2,5 pontos de stop, é 10 pontos no mini, pra mim, entendeu? 10 pontos no mini eu faço com o pé nas costas durante o dia. Então eu tomo esse risco, por quê? Porque o meu risco tá diluído em 20 dias no mês. Então, assim, puta, tomei um stop ali de 5 mil. Eu não vou ficar chorando. O que que eu faço? Eu pego esses 5 mil reais, divido os 5 mil por 20 dias e, cara, fica leve, entendeu? Até esse fardo eu tenho. Essa é a vantagem de você estopar dentro do risco. Porque se você estopa dentro do risco, você dilui o teu stop em dias, entendeu? E aí, puta, tô no ganho aqui. Puta, eu vou precisar fazer esse game mais um pouquinho. Esse game mais um pouquinho. Esse game mais um pouquinho. E aí, quando você vê, cara, já limpou aquilo, já tá 10 vezes pra frente do stop que você tomou. Entendeu? Diogo, eu sou mais kinestésico, então a audição para mim é mais difícil. É, por gentileza, essa explicação que você deu no 85, você poderia riscar a tela aí para que Posso. visualmente seja mais fácil? Ô, Marquinho, faz um favor pra mim. Aumenta um pouquinho essa tela aí. Vai ficar facinho de eu explicar pra ele aqui. Aumenta a tela, assim, ó. Aumenta aí a tela. Isso, isso. Agora estica aí o preço. Estica o preço pra ele entender. Ó, aí. Tá bom assim. Ó, é o seguinte. Você tem um SBOS aqui, certo? Beleza? Ok? Imagina que deu SBOS e aí o volume, quando deu SBOS, ó, o volume cruzou a média quinzenal. Então dava para vender nesse SBOS para buscar a média, correto? Esse é um trade que a gente faz, é um trade básico, assim, mais básico do básico. Esse trade dá para buscar a média, beleza? Só que imagina que você ficou numa operação dessa, deu SBOS, o trade não busca a média. E você está operando. Todo SBOS é um trade contra o fluxo, certo? Então, ele é um trade que tem final, ele vai acabar. Essa operação de venda de SBOS, ela vai morrer aonde? Na média, certo?
certo? Que você tem que fazer? Vendi no SBOS, o meu stop, tá? Eu vou colocar até de vermelho para ficar didático. O stop tem que estar na média. Se a minha venda, ela é no SBOS. Porque se ele rompeu o SBOS aqui, ó, igual rompeu, tá? O SBOS, ele é um SBOS de 11 períodos, tá? Ele é um SBOS aqui de 11. 11 vezes 4, 44. 44 minutos de operação. O preço colocar preço acima desse cara aqui, ó, tá? Beleza? Você vai ter que ficar aqui 4 vezes 2, 8. entendeu? Ele não vai colocar preço abaixo desse SBOS em menos de 44 minutos. Não vai, entendeu? Não vai. E aí você vai ter que esperar ele subir 44 minutos depois que ele rompeu para pensar se você pode vender mais. Entendeu? Para poder Aham. trazer. E outra, se você for vender, imagina que você vendeu 5 contratos. Depois de 44 minutos, você vai ter que vender 10. Porque senão o teu preço médio vai ficar entre esse cara e esse cara. O preço vai ficar no meio do caminho. Entendeu? Aham. Para você diminuir essa relação aqui, ó, em 0,25%. Certo? Para você conseguir levar o preço para 0,10, você teria que, se você tiver vendido com 5 e ele rompeu aqui, você vai ter que vender 15. Entendeu? Entendi. Aham. Então, é isso que mata as pessoas. Por quê? Porque o cara vendeu 5 aqui, aí o mercado começa a subir. O preço dá uma balançadinha para baixo, sabe o que ele faz? Ele vende mais 5, pronto. Já era. Já tá morto aqui. Ficou com 10. Aí ficou com 10 no meio do caminho. Aí o mercado sobe, ele vende mais quanto? Ele vende mais 5. Pronto. Aqui você tinha 50%. Agora, o que que você tem? Você tem 0,75. Já era. O cara quebra. No terceiro médio que você faz, no terceiro médio que as pessoas fazem, elas quebram. Porque elas não conseguem fazer uma conta básica de matemática. Do que é média. De verdade. É sério. Média. Se eu perguntar para qualquer pessoa que fez preço médio já e quebrou uma conta, se quando ela fez o primeiro médio ela sabia para onde o preço dela ia ficar, ela não sabe responder. Isso eu falo para você, 100 de 100 pessoas que estão no mercado. Se eu perguntar, tá, você está com preço em tal lugar, se você fizer o médio agora, tô lá, eu vou fazer isso aí, vocês vão ver. Vou começar as aulas semana que vem, né? A gente vai ter aulas aí durante a semana. Vou estar fazendo aula durante a semana. Vou estar fazendo um replay. Eu vou chegar do nada e falar: ó, se eu vender agora, ou se eu comprar agora, onde vai parar meu preço médio? Tipo, eu duvido que 90% vai estar pronto para responder isso de imediato, entendeu? E você precisa saber isso. Quando você pensa em fazer um médio, um preço médio, obrigatoriamente, eu vendi no 10, 5, 100. O preço está no 5, 5, 100. O preço está no 5, 15. Oxe, só um minuto. O preço está no 5 e 15. Aqui, ó. O preço está no 5 e 15. Certo? 5,150, vai. 5,150. Eu vendi 5 aqui, ó. Se eu vender mais 10 aqui, se eu vender 10 aqui, aonde vai ficar meu preço médio? Quem consegue me responder isso aí? 500 mais 500. É 5 vezes 6, 500, 10. Epa, peraí. Você Tem que pegar a entendeu? calculadora. Não, Entendi. então não precisa pegar calculadora. O que eu quero que você entenda é isso.
Tipo, quando você vai clicar, qual que é a resposta que eu espero quando eu faço uma pergunta dessa? Ó, Diogo, peraí, deixa eu calcular, entendeu? Antes de eu clicar, falar, ó, Diogo, peraí, antes de você clicar no 550, você precisa saber, Diogo, aonde seu médio ficaria. Para você saber quantos lotes você precisa colocar para levar o teu preço mais próximo do preço atual. Entendeu? Aham. Não se faz preço médio nunca na vida, sem saber aonde o teu preço vai parar. Quando você, quando você clicar no médio, entendeu? É por isso que a galera quebra. Por quê? Porque existe uma coisa chamada conta margem, uma coisa chamada RLP, que quando você assina, você fala que você é participante. Você entra, você toma risco. Quando você assina RLP, você toma risco com a corretora. Porque você fala assim, ó, eu vou fazer parte do programa de proteção de liquidez. Então a corretora, ela vai fazer o quê? Se ele está dividindo o risco comigo, ele tem o benefício de quando ele quer zerar o preço, eu dou o lote para ele no preço que ele quer zerar. Primeiro do que quem não tem RLP. Então a RLP, aí ó, meu Deus. Então o que que acontece? Essa porra, ai meu Deus, não deu tempo de explicar. Bom, mas tá bom. A RLP nada mais é, tá? A RLP nada mais é do que o quê? Do que você fazer parte do programa de liquidez junto com a corretora. Você toma o risco junto com ela, entendeu? Isso é assinar RLP. Só que você tem o benefício de quando você precisa zerar um trade, a corretora vai te dar vai te dar o lote antes do que todo mundo também. Entendeu? Ô, Marquinhos, limpa a tela aí, por favor. Não coincidentemente, dá uma olhada, galera. O tempo todo, o preço estava vindo, ó. O volume estava vindo aonde? Na trimestral. Na trimestral, certo? E ele continuou subindo por causa de quem, ó? Do fluxo, certo? Quando esse volume cruza a quinzenal aqui, ó, por que que ele dá essa porrada e tá caindo? Porque o alvo era quem? Quem é o alvo quando o volume vem na trimestral? O alvo não era trimestral, então ele não está subindo toda hora, ó, quando o volume pivota, a distância entre o preço e a trimestral, certo? Quando dá o RVP, o que que ele faz? Quem que ele quer buscar? Primeiro a 21. Já fechou abaixo da 21, porque a métrica que a gente usa é 21. Qual que é o segundo preço? Ó, a trimestral. Dá uma olhada que o preço só vai chegar na trimestral quando a trimestral tiver no 85. Eu falei, esse Diogo é maluco. É por isso que lá na abertura de manhã, o 85 já era meu preço de compra. Enquanto a trimestral não chegar no 85, ele não vai terminar esse movimento para baixo. Ele não, ele, o preço não vai no 85. Ele tem que levar essa média trimestral para 85. Ô, Di, Eu, quantos candles depois do SBOS para cima e voltou? vamos contar? Vamos contar? Raulzinho, você não presta, hein, mano? 4 anos, Ramon, junto também? É É, isso. por aí. 4 anos. Mais do que muitos 4 anos. casamentos, hein? 4 anos. A gente casa, já é casado já, Ramon. Tem volta mais. Ó, vamos lá. Rompeu o SBOS. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bum, 11. Certo? Quanto tempo que eu tinha te falado? 44. E aí, Levi, o que que você me disse? Perfeito. No passado eu diria que é bruxaria, hoje eu já digo que é técnica. É matemática, o nome dessa bruxaria. No Egito achavam que os egípcios eram feiticeiros, né? Que os árabes tinham
faziam várias feitiçarias, né? Os persas, cara, o que os caras faziam era isso, era matemática. Tanto que Fibonacci, né? Ele foi aprender com os persas, né? Matemática. Ele tem toda essa pompa dele, mas ele aprendeu com os persas, né? Matemática, né? Perfeito. Tem essa, né? Lá a Fibonacci não aprendeu, não foi ele que inventou nada. O que ele sabe, o que ele aprendeu com os persas, que são, por coincidência, hoje são os iranianos, né? Por coincidência, não, né? Porque eles são descendentes dos persas, que era onde era a Sim. antiga Babilônia, que era onde era a Babilônia. Babilônia. Isso aí. Perfeito. É, Agora, Diogo, essa caída brusca aí, tem algum componente político aí, alguma coisa na economia que aconteceu? Fez isso? vou falar para você, essa Ou caída brusca aí, ó, é já zerar estava, Gini. já estava, já estava, já estava precificada essa caída, Já, independente de meu. alguma bobagem? Essa caída brusca aí, ó, ela trava no 87,5, tá vendo? Ele não subiu e deixou essa trava no 87,5? Sim. Sim. Você entendeu? Essa caída brusca nada mais é do que o quê? Quem tava comprado zerando a posição, colocando dinheiro no bolso, entendeu? Tá pertinho da hora do almoço, ô Levi. O cara Ô faz Levi, dinheiro para poder almoçar. toda notícia, meu, toda notícia é uma desculpa pro mercado fazer o que ele tem que fazer. Quem manda no mundo, Levi, é o dinheiro, Ô, entendeu? eu tava falando Quem aqui, o manda, microfone, cara. quem manda no mundo, Levi, é o mercado financeiro, meu. Esquece política, entendeu? Isso é A marionete. a política é uma marionete do mercado, É quem falar o entendeu? contrário é porque não faz nem ideia do que tá falando. Não, mas quem falar o contrário a gente respeita, porque todo mundo tem um processo, né, Marquinho? Não, porque eu Tipo, falo é porque uma não coisa que faz eu nem aprendi. ideia do quão sujo Não é faz, esse mercado, né? não faz nem ideia, não faz nem ideia. Mas a Quem ignorância é teve uma presente, bênção. quem teve, quem teve presente lá na sexta-feira pôde presenciar um pouco sobre o que a gente tá falando naquela sexta-feira, né? Sim, Sobre o fato lá do país lá, da guerra e tal, pra entender o quão sim, sujo é esse mercado, né? sim. Olhando por esse lado, o mercado é muita manipulação, né, meu? Os caras tão Manipulação de cagando pra opinião, e aí pessoa. a mídia tá na mão do mercado, a mídia tá na mão do mercado. Então, a mídia de massa, né? Tá na mão do mercado, então ela acaba fazendo com que o povo saia numa quinta-feira, num baita frio em São Paulo, em vez de sair de casa para tomar um caldo com a família, o cara vai para Paulista fazer protesto contra o Trump, que não Se tá eu quero nem entender, aí. se eu quero entender isso de forma clara, é mais simples, ó, de Dinheiro. forma simples, é só olhar assim, ó, quem financia a candidatura do povo que tá ali? Quem É, financia pros caras tá ali, entendeu? É os caras da exa- Folha, é os caras que tem o fluxo na mão. Então, assim, exatamente. você acha Para que ir os caras para vão lá é só para agir a ganhar, favor né? de quem? Os caras vão a favor de quem tá colocando a Folha no game. Exatamente. É um membro, né? É um funcionário da empresa, né? Nada mais, nada É menos. sobre isso. Sobre isso. Aqui, se a gente for olhar também agora que eu tava falando do dólar quando tava volta desligado de forma técnica, ele tinha ajustado Nossa. aqui o volume, tá vendo? 250, ó, tava topo com topo. Então ele Sim, pivotou, piscou o SBOS, eu sei que eu tinha aqui pelo menos 20 pontos. 10 pontos aqui eu podia ficar com o pé nas costas, né? Ponto fluxo. sim, sim. Fluxo, Ô, eu Diogo, justo lá, eu Põe lá no 4, Marquinhos, pra gente ver aquela média de 63 lá no 4 lá. agora, depois de tudo isso, entrando agora, vamos dar um exemplo aqui. Eu começo a olhar, analisar a partir do preço, não é isso? Vejo o preço, onde é que está, alto preço, fluxo e volume e fluxo, né? ó, o Não precisa, homem, precisa desinstalar, filhão. Não joga. Não joga. Só você não jogar. o homem, Não precisa desinstalar. Só não joga. Senão sua mãe vai brigar, você sabe. Ela não gosta que você joga nada de monstro e tiro. Já sabe. Ah, o Theo acordou.
Acordou, já escovou o Aí, dente, tirou a fralda. Aqui tá um menino, 3 anos, tá. Parece que tem 15, bicho. Faz Então tudo já, sozinho. então já passou da fase da patrulha canina. Já. Ah, o negócio dele é Homem-Aranha, ó, o Hulk. Batman. Desculpa, Diogo, eu tive que sair aqui. Ele gosta do Wolverine e do Deadpool, Eu gosto do Hulk também. do Hulk. Ô, Diogo, desculpa, eu tive que sair aqui pegar uma encomenda. Aí, se eu fosse entrar, olhar primeiro, a gente olha preço para ver onde tem preço. Depois a gente vai ver ou ver o volume, aonde tem os preços iguais aí para puxar. Isso. Agora tá tudo igual, por isso que ele parou aí. Dá uma olhada onde tá a média de 63. Já. É, eu vi, na hora que ele deu a pancada aqui, o fluxo veio até o fluxo da abertura, se for olhar, tem a linha, né? E o volume e o fluxo veio quase na mesma linha, o volume ficou. Aí ele parou ali, que foi justo a média, né? E que é justo o fluxo, né? Aí, Fluxo, tudo junto. aí agora a gente ia esperar o quê? Qualquer coisa, a gente tem que esperar alguma distorção, não é isso? Não, você tem que esperar a distorção. Ali, ó, por exemplo, quando ele tava no 93, no 03, entendeu? Esses preços aí dava pra, tipo assim, dava pra ter vendido. Você vê que por que que ele deu essa porrada pra baixo? Ó? Saiu dado de balança comercial, tá vendo? O dado. Tá com quanto tempo aí, Marquinho, de antecedência você deixou? Acho Cinco que eu deixei no minutos? zero. No zero? Ó, o dado saiu, Pera aí. o Levi se perguntou ali, dando de notícia, ó. Saiu o dado lá na ferramenta, no Macro Impact. Na sequência, ó, deu a porrada para baixo. Passou 8 minutos, deu a porrada. É porque quem estava O postando a inicial pancada seria de pelo dados menos era a posição, né? Não é mais ou Aí, ó. menos. Quem faz a análise se o dado vai para cima ou para baixo, se for contra ele, eles zeram a posição, não é isso? Não, não é que você vai contra ele, Não, Heitor. não, tô falando assim, o dado saiu. Aí de vez em quando tem os analistas que vai falar, o dado vai para cima ou vai para baixo, depende de onde ele for, minha posição aqui eu vou mudar. É mais ou menos isso. Por isso que pode ser alguma pancada assim, que aí vai contra o que ele estava pensando, ele zera, né? Tem isso, tá? Tem isso, mas quem faz isso faz atrasado. Porque porque o mercado mesmo já sabe qual que é o número, Uhum. entendeu? O mercado já sabe qual que é, principalmente banco. O banco sai puxando o dólar, principalmente o banco sai comprando dólar, leva o dólar para cima, entendeu? Quando cria uma expectativa, ele vai e dá a porrada e zera a posição dele no futuro, entendeu? Ele zera a posição dele no futuro, por quê? Porque ele precisa ficar líquido no à vista, entendeu? Porque alguém vai querer comprar dólar dele. Então, se alguém está comprando o dólar dele, ele saiu puxando o dólar para cima, os contratos foram fechados. Fechou o contrato, meu, agora que o contrato foi fechado, eu vou dar uma porrada para baixo. O cara já assinou comigo com o dólar a 5,616, entendeu? Entendi. E aí ele vende futuro, 200 milhões, 300 milhões, entendeu? 1 bi, entendeu? Não sei se o Ramon tá aí, 6 bi. Ramonzinho dá risada, né? 6 bi, né, Ramon? Foi o maior trade que eu participei na minha vida. Um trade de 6 bi de dólar. Meu Deus do céu. E aí ficou o apelido, né? 6 bi. Diogo 6 bi. Depois desses dados aí, o mercado pode começar a virar, né? O pessoal tudo aí desesperado. Vocês chegaram a ver o vídeo que eu fiz lá, na minha análise sobre esse cenário aí, das Uhum. taxas? E sim. O povo tá preocupado. Nossa, ai, vai taxar 50%. Os americanos vão morrer de fome. Você acha que estou preocupado? Eu quero que ele taxe 80% o Brasil. Vai abaixar o preço vai baixar o preço do suco de laranja, vai baixar o preço dos ovos, vai baixar o preço da carne.
entendeu? As pessoas que não têm condição de comer nesse país direito, decente, vão comer com qualidade, porque é Seu produto presidente foi perecível, muito bem. entendeu? Eu quero é mais que taxe o Brasil mesmo. Tô nem aí, moço. Seu presidente Taxa firmou o o pé. Brasil. É uma baita oportunidade desse país evoluir, cara. Entendeu? Eu queria que o mundo fechasse as portas mesmo, comercialmente, para o Brasil. Demanda a gente tem. O que falta dentro desse país é industrialização, desenvolvimento de tecnologia. Nós somos o melhor país do mundo, velho. Não temos desastre natural, entendeu? Não temos guerra, temos uma população enorme, entendeu? Temos uma economia, né? Você pega a estrutura econômica nossa, ela é sólida, entendeu? Ela não tem confiança, por quê? Porque o gringo diz que a gente não é confiável, entendeu? Porque a política desse país se vende. É por tudo isso daí, cara, entendeu? Se vende por uns trocados, porque se tivesse uma visão muito maior, né, se unia, sabe? É muito louco, assim, cara, é uma questão cultural. É que o brasileiro é vira-lata, né? O que O falta é brasileiro, boas. o brasileiro é vira-lata, o brasileiro é uma mistura de tudo, né, meu? É preto com índio, com italiano, com português, com jamaicano, é uma mistura de tudo. Então, assim, você não tem uma identidade cultural, né? Então, a gente precisava. É um país que precisa se unir como cultura. Parar com essa porcaria aí de direita, de esquerda, porque não existe direita e esquerda. Os caras tomam café tudo junto, entendeu? Sabe? Um funcionário do Quando, outro. Os caras estão em Desculpa, prol do dinheiro. Quem tá? quando Diogo, você. Quando, infelizmente nós temos uma cultura que é a cultura da corrupção. Desde que o país foi lá em 1500 já existia isso. é, Nós fomos exato, corrompidos desde lá e essa cultura permanece até hoje, infelizmente. exato, exato. E é isso que eu Só temo, vai assim, acabar quando o sabe? povo tiver o poder e o governo tiver menos poder, só o básico. Mas o povo não vai ter poder, Marquinho, porque esse poder é um poder insustentável. Porque se você não tem educação, e se você não tem ou a capacidade cognitiva da população de pensar como conjunto, entendeu? Você não consegue evoluir. Olha o Chile, entendeu? O É Chile, o exatamente isso povo. que é cultura. Olha o Chile. Qual que é o melhor país da América Latina? É o Chile. É o Chile. Em todos os aspectos, entendeu? Porque o povo vai pra rua, ô Marquinhos, e o povo quebra tudo, velho. Entendeu? Quando a política tenta dar uma desperta, o povo vai, como povo, como nação, tá? Não é tipo de direita, esquerda, Então, não. dale. Entendeu? O povo vai e sai arrebentando tudo. Os caras falam, pá, peraí, aqui não dá pra fazer besteira. Tá entendendo? Mas Sabe? porque o povo lá tem educação e conhecimento, ou é o que falta aqui para nós. Exato, educação e conhecimento, identidade. Então, minha prima é casada com chilena. Eles acabaram de voltar para o Brasil, né? Eles vieram para o Brasil agora. Então, mudaram essa semana. Chegaram quarta-feira passada. Minha prima mais nova, inclusive, a Natália. E, cara, puxa, eu tô super orgulhoso, assim, entendeu? Porque eles já vieram com. O cara já veio com um puta cargo legal, cara super novo, entendeu? Com uma formação, uma base acadêmica absurda, entendeu? Que ele compete com qualquer brasileiro muito bem, bem educado aqui. E o cara teve só educação pública lá, entendeu? Sabe? Veio super bem colocado profissionalmente. Então, assim, infelizmente, cara, o problema do Brasil tá na base, entendeu? São coisas básicas aí que eu sempre, por exemplo, eu bato muito na tecla, né? Minha mãe é da área da educação, e eu acho, pô, o cara é político, beleza. Os filhos dele deveriam ser obrigados a estudarem em colégios públicos. Ah, me candidatei a governador. Meus filhos não podem estudar em colégio particular. Meus filhos vão ser obrigados a estudar no colégio do Estado. Ah, é prefeito? Consequentemente, Consequentemente, meu amigão, o cara vai ter que mover forças para ter um ensino de qualidade, você entendeu? Ah, o cara tem um cargo público, independente da área. Ah, o cara puta, o lixeiro, tá? O cara é lixeiro. Tudo bem que as empresas de companhia de lixo, né? De coleta de lixo, elas prestador de são, serviço público em geral, né? são empresas contratadas, tal, pelo governo e tal.
Mas, por exemplo, o Social. cara ali trabalha para qualquer ramo do governo, né? Federal, municipal, estadual. Todos os concursados públicos deveriam obrigatoriamente terem seus filhos matriculados em colégios públicos. E eles obrigatoriamente deveriam utilizar o SUS. Duvido que esse país em 15 anos não muda, entendeu? 15 anos, esse país muda, é outro país. Em 15 anos. Em 15 anos o Brasil virou uma potência mundial, entendeu? Porque a força pública e o caminhão de dinheiro, né? Ah, mas tem que diminuir o imposto. Não, não diminui o imposto. Só coloca o dinheiro no lugar certo, entendeu? Só coloca o dinheiro no lugar certo. Só compra o dólar no 85, entendeu? Espera Eu ajuste fiz de isso. Eu entendeu? também. Eu também. Fiz Espera isso. ajuste, espera ajuste Sete, de fundo. 7,5 pontos. Fiz isso agora. É, Boa. meu amor. É, Mas, meu. Diogo, a primeira coisa que o governo vinha Ah, gastar, pessoal, desculpa o desabafo aí, viu? Mas o tranquilo. meu coração arde, assim. Eu falo, cara, eu, felizmente, eu cheguei num número na minha vida que de verdade, assim, se eu quiser desligar o botão hoje, eu vivo bem, entendeu? Parar com tudo, assim, ó. Sabe? Deus me agraciou de uma forma tremenda na vida. E ficar com isso só pra mim me dá aflição, entendeu? Me dá pânico, assim. Porque eu falo, cara, tipo, puta, as coisas podiam ser muito mais distribuídas, sabe? É muito dinheiro na mão de muito pouca gente. Sabe? Começa a me dar uma aflição. Desculpem mesmo me desabafar, aqui não é o lugar para isso, mas, assim, não dá para ser neutro, sabe? Seria terrível da minha parte ser uma pessoa neutra dentro de um contexto que a gente está vivendo de desespero das pessoas, sabe? As pessoas estão desesperadas para comer, estão desesperadas para vestir, cara, sabe? É terrível isso, cara. Uma nação do tamanho da nossa, entendeu? Uma nação que abastece mais de 30% de toda a produção alimentar, toda a produção alimentícia do planeta sai daqui, cara. Sabe? A gente é autossuficiente e ainda consegue alimentar os outros. Por que que a gente vive nessa porcaria dessa miséria? Entendeu? Falta de união. Precisa-se de uma, Por causa precisa-se de uma da revolução. corrupção. Precisa de Falta de se, união. mas Levi é falta de união, entendeu? É conscientização, a gente tem que acabar com a polarização, entendeu? O governo do PT fez coisas assim absurdamente tremendas. Eu tava na Austrália 2011 a 2014 ali, tá? Putz, 2012 eu tava na Austrália, cara. Chegaram vários aviões com brasileiros do projeto Ciência Sem Fronteiras. Pessoas que jamais teriam condições de sequer viajar de São Paulo ao Rio, estavam indo para outro país estudar, entendeu? E financiado pelo governo. Então, tipo, eu vou meter o pau no governo do Lula. O primeiro governo do Lula foi absurdo, entendeu? Mas, Abriu Diogo, portas. Diogo, desculpa fazer uma pergunta. Esses que foram, ao voltarem, trouxeram algum resultado para o país? Porque eu tenho Não, pessoas que eu conheço muitos que não. foram. Ah, aí que tá. Na média, vamos trabalhar em média? Eu acho que a É. gente gastou mais do que teve resultado. Então, Infelizmente. mas aí a culpa não é das pessoas, entende? A culpa é da gente não ter não ter uma infraestrutura e não ter empresas brasileiras, tirando uma JBS, tirando uma TOTUS, né, que é de tecnologia, tirando aí uma Gerdau, entendeu? Empresas que são brasileiras, man, sabe? Que o É, sangue é brasileiro, para que essas pessoas com a mão de obra e com o conhecimento que elas adquiriram possam atuar, entende? que E a aí esses solução. caras, e aí pulveriza mesmo, Levi. Cara, é triste, cara. É bizarro para mim assim, entendeu? O Brasil, ó, eu ouvi uma coisa de um amigo meu, o Marcelo, é um super amigo meu e tal. A gente estava conversando, inclusive, ontem, agora na madrugada, porque ele mora na Austrália. E foi meu amigo de tudo lá, assim. A gente, puta, era um encarne lá. E vou ser bem sincero contigo, assim.
É uma coisa que ele fala, Diogão, eu não tô no patamar que você tá porque eu decidi ter qualidade de vida. Você quis ficar rico. Então, assim, o país de terceiro mundo, ele é bom pra quê? Pra você ficar rico, entendeu? Quando você é competente, você fica rico no país de terceiro mundo. Porque se você for um cara mediano, você já se destaca, entendeu? Porque a educação é uma porcaria. E aí no país de primeiro mundo é tudo concorrido, entendeu? No país de primeiro mundo, Levi, um pedreiro ganha a mesma coisa que um cara que é especialista de tecnologia, você entendeu? Por quê? Porque uma profissão é uma profissão que demanda conhecimento muito grande e o outro demanda uma profissão que ninguém quer fazer, mas que todo mundo precisa morar, todo mundo precisa reformar, todo mundo precisa construir, entendeu? Então você tem essas duas curvas na sociedade. Ou o cara que está numa ponta, o cara que está numa ponta muito extrema e o cara que está na outra ponta muito extrema, entendeu? Eu conheço pessoas aí que trabalham em instituição financeira, com todo o respeito, não ganham o que a minha faxineira ganha, brother. Entendeu? Minha faxineira ganha mais do que um caixa de banco. Mas eu tenho certeza absoluta. Você entende? Mas por quê? E registrada, tá? A gente registra, tem férias a minha a faxineira aqui, nossa. Entendeu? Ela trabalha pra gente 2 vezes por semana. Entende? Por quê? Porque quem quer fazer faxina hoje? Entendeu? Ninguém. Ninguém quer fazer faxina mais. Então quem tá disposto a fazer faxina cobra o quanto quer. Entendeu? Cobra o quanto quer, mas essa pessoa tá numa ponta. Você acha que ela vai querer que os filhos dela sejam faxineiros? Não. Ela paga escola para as 2 filhas. Entendeu? Ela trabalha para mim 2 vezes por semana, trabalha para minha mãe às sextas e trabalha para um outro rapaz de quinta-feira. E descansa sábado, domingo e segunda. Entendeu? Saca? Esse é o esse é o É, esforço de cada um. é isso que acontece. Tipo, no Brasil, você não tem essa mentalidade. Entendeu? Você Diego, não tem essa. eu estou com dificuldade de admitir vendedor para as lojas, para você ter ideia. As pessoas não querem trabalhar hoje em dia. Eles preferem estar com algum tipo de benefício do governo a enfrentar 8 horas de trabalho por dia. Infelizmente, isso que está acontecendo. E A a gente solução tá aí. importou, Levi. A gente importou isso daí da onde? Dos Estados Unidos. Os Estados Unidos estão assim, ó, sem brincadeira, man. Os Estados Unidos, as pessoas não querem trabalhar. A pandemia, cara, ô, pô, tinha gente que tava recebendo US$ 2.100, cara, de benefício na pandemia, entendeu? Esse desespero do governo do Trump, tá? Ele pegou um governo onde os Estados Unidos fez o quê? Jorrou 1,5 trilhões de dólares no mercado, entendeu? E que ferrou, e que literalmente está ferrando uma economia que tem, acho que 31, acho que aumentou agora para 33 trilhões de dólares, entendeu? A dívida interna americana, sabe? A gente está chegando num nível, Levi, da sociedade onde as pessoas entendem que um iPhone não vale US$ 1.000, que um iPhone não vale US$ 200, cara. Entendeu? Que uma televisão de 70 polegadas não vale R$ 800. Tô falando de valor, entendeu? De valor. Então, assim, a sociedade, acho que tudo na vida, né? É um ciclo mesmo, a vida, assim, ó. Entendeu? E a pandemia, ela foi um marco do mercado financeiro, onde os caras precisavam arrumar algum motivo para zerar. O mercado ele precisa se equalizar. Sabe esse negócio que tá subindo 10 pontos, cai 5? Entendeu? O mercado tem isso, ó, esse ciclo. E eu tive a sorte, cara, de entender isso muito rápido, entendeu? Na minha vida. Eu entendi isso bem cedo. Então, para mim foi bom. Eu não aproveitei as oportunidades que eu podia ter aproveitado, entendeu? Mas eu aprendi cedo. E é por isso que hoje eu tenho esse desespero de ensinar também e distribuir esse conhecimento. Porque eu acho que é uma maneira que eu encontrei de pegar a classe média que somos nós, eu não me considero tipo classe A de forma alguma, me considero classe média alta aí, no máximo, entendeu?
de equalizar esse capital e conseguir ajudar outras pessoas a terem o mesmo nível de clareza que eu tenho, entendeu? Saca? De, de, de lucidez sobre o dinheiro, entendeu? A gente precisa disso. É uma questão de necessidade. Eu não continuei, depois que eu saí da Top Game, eu não continuei no mercado aqui, não continuei com o projeto da Quantum Inside. Ah, porque isso me dá dinheiro. Quem tá do meu lado sabe que isso aqui não me dá dinheiro nenhum, velho. Entendeu? Isso aqui não me dá dinheiro, entendeu? Sabe? Só que me dá dinheiro ao mesmo tempo. Por quê? Porque eu tô trazendo outras pessoas para um nível de lucidez. E aí o que que me dá dinheiro? O Ramonzinho tá olhando uma ação ali, né? E fala, pô, Diogão, olha o ouro. Aí eu olho pro ouro, que eu nem tava querendo saber de ouro, nem tava operando ouro, e eu vejo uma oportunidade no ouro de fazer 100 pau a mais no mês. Entendeu? Por quê? Porque eu peguei e ensinei pro cara o que eu sei. Entendeu? Aí você, Levi, daqui a um tempo, Levi, você vai estar olhando ali para alguma ação ou para algum outro mercado, você fala, pô, Diogo, eu tô vendo um negócio aqui, cara, é isso mesmo? Quando você me mandar o print, eu vou olhar e vou falar, caramba, Levi, puta, é isso mesmo. E eu vou entrar naquela operação, porque você trouxe uma oportunidade para mim. Então, é uma troca, entendeu? E é uma coisa que eu aprendi, né? Mais uma vez, eu não gosto, eu falo que eu não gosto de citar a Bíblia, mas é muito melhor você dar, Levi, do que você receber. Porque a gente só dá o que a gente já tem, entendeu? Eu não consigo te dar o que eu não tenho, entendeu? Então, eu Per- dou o que eu tenho. Quando eu compartilho com você o meu conhecimento, quando eu te ensino, tipo, não passa muito tempo, as oportunidades que você consegue enxergar aonde eu não estou olhando, começam a vir para mim, entendeu? Sim. E é isso que vai fazer a sociedade realmente mudar e evoluir, cara. Não tem outro caminho, não tem outro caminho. As pessoas podiam ver a frase da Cora Coralina, né? Feliz aquele que ensina e aprende o que ensina. É, exato. Isso é o gostoso. Então é bom aí, ó. A gente ficou esperando 85, entendeu? Veio, pagou todo mundo aí, ó. Eu não fiz nada no 85. Oh, meu Deus, vai tá bom. Eu peguei 7,5 pontos, saí antes do que devia. Não aprendi com o Marcão ainda. Eu não entendi quem foi. Saiu muito bem, né? Mas saí bem, saí bem. É 2,5. Nessa Dois e foi meio. ótimo. Mas é que ele deu uma disparada que não deu tempo de clicar, foi isso. Acho que foi Ó, sorte. Mas está gravado sorte. aquilo que você orientou aí, Marcão, está gravado. A mente aqui já registrou. E depois vamos rever o nosso replay aqui, né? Hoje mais uma aula, né? Se Exatamente. Cada dia que não me passa engano, assim, foram duas, né? cada Tem Não, dia duas que foi. partes. Foi uma aula sua repetidas, né? E aí a gente vai, na hora do replay, a gente vai rever. Não esquece de mandar o áudio depois para nós, hein? Bom, galera, brigadaço, viu? Um excelente sexta, um excelente final de semana. Muito obrigado pela semana. Marquinho, obrigado também aí, mais uma vez aí por puxar a sala aí com tanta maestria aí. Só eu quem E tamo agradece a oportunidade e o privilégio, né? Pô, valeu, faltou o mano. Juca, hein? Cadê o Juca? Ah, o Juca tá passou um momento meio difícil aí de família, e aí tava dando um suporte ali pra família, mas tá tudo bem, graças a Deus. Segundo ele tá com a gente aí de volta. Ok, abração ao Juca. Pessoal, obrigado a Um todos beijo, mais uma bom vez. final de semana. Fiquem com Obrigado, Deus. gente. Obrigado pela aula e pelo Deus resultado quiser, do dia hoje. estaremos juntos aí mais uma vez. 27,5 pontos com um contrato só de dólar. É uma besta enjaulada.